Graça e paz, irmãos, nós paramos um pouquinho aqui para fazer uma hermenêutica do texto de 1 Samuel, capítulo 28. Queridos, olha, quando Gade e Natã, dois profetas, fizeram a parte adicional, que a primeira parte foi escrita por Samuel, deste livro, é interessante que eles contaram ou narraram essa história. Eles contaram como que eles ouviram. Eles não tinham obrigação de dizer ou de fazer uma hermenêutica que era demônios, que era um espírito de mentira. Mas o que nós vemos aqui no capítulo 28 é que há um espírito de mentira. É como diz aí vários, o evangelista Heverson, as pastoras, o bispo Valdeci, houve um espírito de mentira. Primeiramente, no versículo 8, Saul não conseguiria jamais se disfarçar. E você pergunta, apóstolo, por que ele não conseguia disfarçar? Queridos, é claro, ele era o homem mais alto de Israel. Ele sobressaía todos. Então, quem via Saul sabia muito bem que era Saul. Se porventura Saul entrasse em uma casa, a pessoa sabia, ele podia tentar se disfarçar, mas não conseguia, porque não existia homem mais alto do que Saul. Então, quando Saul adentra a casa daquela feiticeira, ela tinha a certeza que quem estava entrando ali era Saul. E olha bem, queridos, uma coisa nós devemos saber, prestar muita atenção. A história de Saul, o desespero de Saul, todos já sabiam, inclusive aquela feiticeira conhecia, porque todo Israel sabia muito bem. Segundo lugar, somente o rei podia garantir a segurança de alguém do jeito que ele garantiu. Ele garantiu àquela feiticeira que nada aconteceria com ela, jurou por Deus, então ali ela tinha convicção, a certeza que ela estava diante do rei de Israel. Ela estava diante de Saul e ela sabia do seu desespero. Outra coisa, queridos, aquela mulher conhecia Samuel muito bem, sabia quem era o profeta Samuel. Eu coloquei na minha agenda, está aqui no capô do carro, vou mostrar para vocês. Olha bem. Primeiro, Saul não conseguiria se disfarçar. Então aquela mulher sabia que era Saul. Segundo, ele garantiu. Então ela tinha certeza que estava diante de um homem desesperado e este homem, ele era o rei de Israel. Terceiro, este ponto aqui é muito importante, queridos. Olha, Saul, ele não vê Samuel. Saul pergunta àquela mulher: "O que você está vendo?" E ela diz: "Eu vejo", e começa a descrever as características que tinha Samuel. Samuel era muito conhecido, era um profeta muito conhecido, era fácil de escrever, dizer: "Olha, eu estou vendo um homem assim, assim, assim", e lógico, quando ela começa a descrever, então de repente Saul percebe que o que ela está vendo, ela fingindo estar vendo, era quem? Era Samuel. E agora, queridos, não é Samuel que fala com Saul, mas aquela feiticeira, ela agora imitando a voz de Samuel, imitando a voz do profeta Samuel, é onde que ela diz: "Por quê? Por que você me incomodas?" Então no versículo 16 fala assim: "E disse Samuel", mas quem estava falando era aquela feiticeira. Quem estava falando era aquela mulher feiticeira, usando de sua voz para falar com Saul como se fosse Samuel. E o profeta Gade e também o profeta Natã, eles não tinham esse conhecimento para dar a interpretação hermenêutica que nós estamos dando neste momento. Então, queridos, perceba que há um espírito de mentira. Lógico, Samuel não subiu. Samuel não conversou com Saul. Samuel não chegou diante de Saul. O que aconteceu foi que Saul chegou diante de uma feiticeira, um espírito de mentira entrou no corpo daquela feiticeira, ela fez toda uma encenação dizendo que faria subir a Samuel então, e ela começa a falar com Saul, imitando a voz de Samuel. Portanto, queridos, muitas vezes o texto diz de uma forma e você tem que procurar saber
a hermenêutica do texto. Então, o que nós concluímos? Um espírito de mentira entra no corpo da feiticeira e ela conversa com Saul como se fosse Samuel conversando com Saul. Um espírito de mentira. Portanto, é dessa forma também que é feito dentro do centro espírita. Os demônios manifestam na vida, no corpo do médium, e ele começa a falar de uma história que ele já conhece e diz que é a pessoa que manifestou. Que Deus em Cristo abençoe, graça e paz.